E aí, pessoal? Bora gabaritar a parte de teletrabalho no concurso do TJSP? A gente vai direto ao ponto aqui, naquilo que a VUNESP ama cobrar. O nosso foco é deixar a preparação bem estratégica, sem perda de tempo. Então, a pergunta de R$ 1 milhão é essa, né? Como é que a VUNESP vai te pegar? Porque, olha, não adianta só ler a resolução. A gente precisa entrar na cabeça da banca. E a VUNESP, a gente sabe, é literal até a alma. Eles vão pegar uma palavrinha, trocar e inverter uma ideia, e o nosso trabalho aqui é justamente prever essas pegadinhas. Ok, vamos lá. Começando pelo começo, pelo feijão com arroz. A VUNESP adora cobrar o básico, e é incrível como a galera escorrega justamente aqui, na definição, nos objetivos. É ponto perdido por pura falta de atenção. Olha só, essa é a definição que está na lei, no artigo 1º. E aqui já tem duas armadilhas, preste atenção. Fora das dependências físicas e ambiente virtual. A banca vai vir com uma alternativa falando dentro ou fora, ou por meios físicos. É pegadinha clássica, tem que ser exatamente como está escrito aí. Agora, se liga nisso aqui, isso é praticamente a tela da sua prova. O artigo 2º com os objetivos do teletrabalho. Nossa, isso é um banquete para a VUNESP. Eles vão montar aquela questão clássica de múltipla escolha, sabe? Especialmente aquela para achar incorreta. Então vamos passar o olho nos pontos-chave. A banca adora fazer um link disso aqui com os princípios da administração pública, né? Falou em reduzir impacto ambiental, é sustentabilidade na veia. Cultura orientada a resultados, pô, isso é o puro suco da administração gerencial, é o princípio da eficiência gritando. Fica de olho nessas pontes. Beleza, agora vamos falar de um assunto que a VUNESP adora, porque é prático. Dinheiro, a conta. Quem é que paga o quê no teletrabalho? A resposta para isso, gente, pode ser a diferença entre ver seu nome na lista ou não. Aqui está uma pegadinha cai direto. Artigo 3º, anota aí. O servidor mantém o auxílio alimentação, ok? Mas, obviamente, perde o auxílio transporte já que não está se deslocando. É certeza que a VUNESP vai tentar te confundir, vai dizer que perde os dois ou que inverte. Grava isso. Alimentação sim, transporte não. E essa frase aqui do artigo 5º mata a charada. Olha a expressão, às suas expensas. O que isso quer dizer em bom português? Quer dizer que a conta é sua. Toda a estrutura para trabalhar em casa sai do bolso do servidor. O tribunal não vai reembolsar nadinha. E a lista é bem clara, viu? Mesa, cadeira, computador, impressora, internet, conta de luz, tudo isso é responsabilidade de quem está em teletrabalho. A VUNESP vai fazer o quê? Vai jogar um item falso no meio, vai dizer que o tribunal fornece o computador, por exemplo. Mentira! A regra é, quem está em casa arca com os custos. Mas, como toda boa regra, tem uma exceção. E a VUNESP, claro, adora cobrar exceção. A única ajuda que o TJSP dá é o suporte de TI. E atenção, só para os programas do tribunal. Deu problema no sistema do TJ, eles ajudam remotamente. Sua internet caiu ou seu computador pifou, problema seu. É um detalhezinho, mas com uma cara de questão de prova que não dá para ignorar. Ok, agora vamos entrar no campo minado da VUNESP, os números, percentuais, limites, metas. A banca adora isso. Então, vamos com cuidado para não explodir em nenhuma pegadinha. Primeiro número para decorar, 70%. Esse é o teto de gente em teletrabalho lá na cúpula do TJ, sabe? Nas unidades ligadas à presidência, vice e corregedoria. Pensa assim, o pessoal do alto escalão tem um limite maior. Cúpula, 70%. E agora, o contraponto, que é a cara da VUNESP criar uma questão comparando os dois. Nas unidades de primeiro grau, a base, o limite cai para 50%. A banca vai te dar um caso e perguntar qual o limite. Então a distinção é crucial. Cúpula, lá em cima, 70%. Primeiro grau, na base, 50%. Tá, mas e se tiver mais gente querendo teletrabalho do que vaga? Aí o gestor da unidade que vai escolher quem tem o perfil ideal. Mas a pegadinha está no passo 3. O gestor pode propor um revezamento. A palavra mágica é pode. É facultado, não é obrigado. A VUNESP vai trocar poderá por deverá. E aí, já era. Uma palavra muda tudo. E aqui tem outro ponto que a galera confunde. O foco do teletrabalho é em resultado, certo? Então, se a pessoa for super produtiva e bater a meta antes do tempo ou superar a meta, parabéns. Mas ó, isso não gera direito a hora extra, nem a banco de horas. Fez mais? Ótimo. Ganhará mais por isso? Não. Regra clara e questão de prova quase certa.
Beleza, já falamos dos direitos, dos custos, agora vamos para os deveres. Porque não é só ligar o computador de pijama e pronto, né? Tem regra para cumprir. Dá uma olhada nos deveres essenciais. Tem 2 pontos aqui que são perigosos na prova. Primeiro, o trabalho é pessoal. Não pode pedir para o primo ajudar, tá? É intransferível. Segundo, o sigilo dos dados. Pensa bem, a pessoa está acessando informações sensíveis de casa. A responsabilidade é enorme. Outra pergunta com cara de VUNESP. Eles amam um prazo, uma frequência. Então se liga. Qual é a frequência mínima das reuniões que quem está em teletrabalho é obrigado a participar? A resposta é essa: mensal. No mínimo, 1 vez por mês. A VUNESP vai tentar te enganar. Vai colocar na alternativa semanal, quinzenal, ou vai dizer que fica a critério do gestor. Não. A norma estabelece um piso, um mínimo, e esse mínimo é mensal. Agora a gente chega na pergunta chefão de fase, sabe? Aquele detalhe de hierarquia que separa quem passa de quem fica. Deu uma treta, um conflito sobre a resolução. E aí, quem bate o martelo? Imagina lá na sua prova essa pergunta. Nas alternativas vai ter o corregedor, o gestor, uma comissão especial. A banca vai te oferecer um monte de opção para te confundir. Mas a resposta é uma só, e está lá na lei. E a resposta é a presidência do tribunal. Ponto final. Atenção ao detalhe: a corregedoria pode ser consultada, ouvida, principalmente se o assunto for da primeira instância. Mas quem dá a palavra final, quem decide o conflito, é a presidência. Grava esse anarquia porque isso cai. Beleza? Para a gente fechar com chave de ouro, vamos fazer aquele resumão final. Pensa nisso como a sua cola de última hora, com tudo que tem mais chance de cair na prova da VUNESP. Então, vamos lá, na velocidade da luz. Custo da estrutura é do servidor. Auxílios, ganha alimentação, perde transporte. Fez mais que a meta? Não ganha hora extra. Limite de pessoal, 50% no primeiro grau, 70% na cúpula. Deu briga, a presidência resolve. Esses são os pilares. Saber isso de cor já te coloca na frente de muita gente. Mas a pergunta que fica é, quais são os outros detalhes, aquelas minúcias da lei, que vão ser o seu diferencial na hora da prova? A caça a esses pontos não para. Bora estudar. Capítulo 1. Do regime de teletrabalho no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo. Art. 1º. Entende-se por teletrabalho a realização das atividades funcionais de servidores e magistrados fora das dependências físicas das unidades do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio de ambiente virtual. Art. 2º. São objetivos do teletrabalho. 1. Reduzir tempo e custo de deslocamento até o local de trabalho. 2. Promover mecanismos de motivação e comprometimento com as metas da instituição. 3. Aumentar a produtividade e a qualidade de trabalho. 4. Contribuir para a melhoria de programas socioambientais, com a diminuição de poluentes e a redução no consumo de água, esgoto, energia elétrica, papel e outros bens e serviços. 5. Ampliar as possibilidades de trabalho a pessoas com dificuldade de deslocamento. 6. Propiciar melhor qualidade de vida a servidores, e magistrados, 7. Promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da efetividade dos serviços prestados à sociedade. 8. Considerar a multiplicidade das tarefas, dos contextos de produção e das condições de trabalho para a concepção e implemento de mecanismos de avaliação e alocação de recursos. Art. 3º. O regime de teletrabalho, contanto que exercido de acordo com as regras dispostas na presente resolução, assegurará a quem o realize os mesmos direitos do regime de trabalho presencial, inclusive auxílio alimentação, exceção feita ao auxílio transporte. Art. 4º. O regime de teletrabalho não será permitido se implicar qualquer despesa ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Art. 5º. Servidores, e magistrados, em regime de teletrabalho deverão, às suas expensas e sob sua responsabilidade, providenciar o quanto necessário para integrar o desempenho de suas atividades funcionais, à distância, incluindo-se, exemplificativamente, mesas, cadeiras, estantes, computadores, telas, acessórios, fonte de alimentação energética, hardware, software, impressoras, digitalizadoras e provedores de internet, sempre com capacidades e características suficientes para bom e fiel desempenho da totalidade de suas atividades laborais. Art. 6º. Eventuais dissensos acerca da aplicação da presente resolução serão decididos pela Presidência, observadas, em especial, as resoluções CNJ ouvida previamente a Corregedoria Geral da Justiça nas matérias de que trata o capítulo 3º da presente resolução.
Capítulo 2. Do regime de teletrabalho de servidores. Art. 7º. O presente capítulo aplica-se aos escreventes técnicos judiciários, servidores, lotados nos gabinetes dos juízes atendidos pelas unidades de processamento judicial, UPJS, assistentes judiciários e assistentes jurídicos das unidades judiciais e administrativas, de primeira e segunda instâncias, da capital e das comarcas do interior, bem como aos psicólogos e assistentes sociais do setor técnico.